Continua o acórdão de validação e proclamação dos resultados eleitorais na passada sexta-feira pelo Conselho Constitucional não convence a perdiz. Venâncio Mondlane, cabeça de lista da Renamo, diz que a luta continua e são várias frentes abertas e uma delas é a irrecorribilidade das decisões do Conselho Constitucional quando elas ferem os direitos humanos. Para já, um pedido de aclaração do acórdão deu entrada ao Conselho Constitucional. Resumir, porque neste momento estamos em duas frentes. Uma frente que é no Conselho Constitucional e outra frente que é aqui no Ministério Público. No Conselho Constitucional também depositamos neste momento um recurso, digamos assim, um pedido de aclaração do acórdão. O que isto quer dizer? O acórdão que foi emitido pelo Conselho Constitucional tem muitas omissões e tem muitas imperfeições, para além das ilegalidades que o próprio acórdão contém. Mas numa primeira fase, nós pedimos que o Conselho Constitucional colocasse claro algumas questões que já são de domínio público. E uma delas foi por que razão o Conselho Constitucional não se referiu no seu acórdão às sentenças que já haviam sido emitidas pelos tribunais distritais. Portanto, não houve nenhuma referência a isso. E como vocês sabem, o Conselho Constitucional deu por anuladas as sentenças dos tribunais distritais com a promessa de que no acórdão, isto é, no processo próprio, as questões ligadas, por exemplo, às atas e editais falsos, que a Renamo, digamos, fazia referência, haviam de ser respondidas no processo próprio, isto é, no acórdão constitucional. Para a ironia de todos nós, o acórdão do Conselho Constitucional não faz absolutamente nenhuma referência a este aspecto que eles já haviam prometido abordar. Então foi uma espécie de uma burla que eles fizeram ao povo moçambicano, aos partidos políticos e também aos próprios tribunais distritais. Esta decisão, segundo a de recorrer ao órgão cujas decisões são irrecorríveis, a Renamo o faz na base da mesma lei e explica. A base é a lei, quer dizer, existe o princípio na Constituição, que é o princípio de que as decisões, os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Mas este princípio, atenção que é um princípio, este princípio que é constitucional, entra também em conflito ou em confronto com outros princípios. Então, é tão constitucional este princípio, como também é tão constitucional o princípio da legalidade, como também é tão constitucional o princípio da justiça. Então, agora chegou o momento de colocarmos na balança o princípio da irrecorribilidade e o princípio da legalidade e o princípio da justiça. Então, nós fomos buscar outros princípios, são princípios nobres, sobretudo princípios que garantem direitos fundamentais. E são esses princípios que nós vamos colocar em confronto com o princípio de que os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. São irrecorríveis se eles não colocarem em causa direitos fundamentais. Mas quando colocam em causa direitos fundamentais, há outros princípios que salvaguardam os direitos fundamentais que devem prevalecer sobre este. Então, esta é que é a base da fundamentação que a Renamo vai apresentar para, digamos, solicitar a anulação deste acórdão. Ainda estava a falar aqui com um dos nossos advogados, que ele dizia que tem muitas saudades do professor Sistac, porque neste momento, se o professor Sistac estivesse vivo, ele estaria muito excitado, muito animado, porque é daquelas pessoas que realmente que abrem-nos a vista para vermos muito para além da simples letra, né? Deixarmos de ser quadrados quando olhamos para a Constituição. Então, esta coisa dos acordos são irrecorríveis em relação a quê? Né? Se os direitos fundamentais estiverem em causa, eles continuam irrecorríveis? Ou os direitos fundamentais têm maior primazia do que esse simples princípio? Então, estas é que são as questões centrais que têm que ser vistas e vão ser a base da argumentação da Renamo para apresentarmos. À Procuradoria-Geral da República, 2 processos crimes foram submetidos, um contra Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, e um outro contra Hélio Jonas, PCA da Televisão Pública Nacional, TVM. Aqui, na PGR, o que nós temos? Primeiro, nós viemos aqui submeter uma queixa-crime contra o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, para todos os atropelos à lei
a violação básica de direitos humanos, violência excessiva e desproporcional, que foi usada durante a campanha, no dia da votação e após a votação, em Maputo, na Matola, em Climane, em Angoche, na Cala Porto, Chiure, que até envolveu uso de balas verdadeiras e perda de vidas. Todos estes detalhes estão aqui na queixa-crime que nós submetemos, na participação que nós submetemos, e queremos a responsabilização do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, por todos estes atropelos aos direitos humanos que foram aqui causados. Também temos uma participação contra o senhor Hélio Jonas, que é o PCA da TVM, não sei se a TVM está aqui, relativamente a um crime muito grave que foi cometido. No dia 12 de outubro, a TVM, vocês acompanharam, foi anunciando resultados parciais muito antes de ter sido concluído o apuramento intermédio nos distritos. Logo, a TVM usou dados falsos, passou informação manipulada, adulterada para o povo moçambicano. Aquilo é crime. É um crime gravíssimo, sobretudo quando é uma televisão pública que vive dos impostos de todos nós. Então nós apresentamos aqui uma queixa-crime para o senhor Hélio Jonas. Como forma de reivindicar a vitória na capital moçambicana, Maputo, a Renamo vai esta terça-feira